Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus Jeová, Deus Altíssimo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Deus Altíssimo, te agradecemos pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude. Ó Pai Santo, nos ajuda a compreender a Tua Palavra. Não somente a compreender, Senhor, mas guardar a Tua Palavra, cumprir a Tua Palavra. Como disse o salmista, Senhor, escondi a Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Continua abençoando, Senhor, a nós, Teus pequeninos servos, as Tuas servas, a Tua santa e amada igreja, o Teu povo em toda a face da terra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical, lição número 2, do dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É o tema da nossa lição número 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos meditando na nossa lição bíblica do nosso segundo trimestre de 2020. O tema do nosso trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição vai ser baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Todo esse trimestre, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A verdade prática da nossa lição de hoje nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nossa verdade prática está mostrando, fazendo um resumo da nossa lição, que a nossa eleição é em Cristo. Inclusive, na próxima lição, nós estaremos estudando sobre eleição e predestinação, a lição número 3. Desde já, é muito importante dizer que a eleição da igreja é em Cristo Jesus. Sem Jesus, nós não seríamos nada. Nós somos eleitos em Cristo Jesus para a vida eterna e destinados para sermos herdeiros de Deus, participarmos da glória de Cristo, predestinados para a glória de Cristo, mas através da eleição e salvação que Jesus Cristo veio trazer. Então, queridos, toda a mensagem é cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo. Agora, é importante dizer que vai herdar todas as coisas aquele que for fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está intrínseca na mensagem da eleição e da predestinação para a glória com Cristo, a fidelidade com Jesus. Amém? Queridos, a nossa leitura diária, segunda-feira, nos diz o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Terça-feira diz: Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha preparado a salvação para nós antes da fundação do mundo, na sua presciência. Quarta-feira, Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas não pelo nosso mérito, mas é pela graça de Deus. Quinta-feira, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Sexta-feira, Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio de seu grande amor. E sábado,
O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança, ou seja, o Espírito Santo é o penhor, é o selo da nossa herança em Cristo Jesus. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois ainda do versículo 9 ao versículo 14. Assim nos diz a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, meus queridos, nós vamos ver que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o selo da nossa herança. A introdução do nosso comentário, o comentarista nos diz: nessa lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde outros tempos. Nele, o apóstolo Paulo nos convida nesta carta a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para com todos os pecadores. O comentário número 1, ele diz: a nova posição em Cristo. O comentarista nos diz que no passado estávamos perdidos e condenados a uma morte eterna, mas pela infinita graça do Deus Altíssimo, o Pai nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, através de Jesus Cristo, que é a especialíssima graça de Deus. A salvação foi trazida a todos os homens. O apóstolo também, ele revela a doxologia, uma adoração ao Deus Altíssimo. É o comentário 1, item 1. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o bendito significa aquele que é digno de louvor. O apóstolo Paulo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao eterno Deus e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Este é um exemplo deixado pelo apóstolo Paulo, pela igreja primitiva, de adorarmos ao Deus Altíssimo, de bendizer o seu nome. O Salmo 103 já falava isso: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Também
a nossa nova posição em Cristo, além de sermos verdadeiros adoradores, de exaltarmos ao seu nome, nós também desfrutamos das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, apesar de não sermos merecedores, mas Ele tem nos abençoado. O verbo não diz que vai abençoar. A palavra, quando nós lemos aqui no versículo de número 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, queridos, nós, a Igreja de Deus, nós já somos abençoados em Cristo. O Senhor, a cada dia, Ele continua nos abençoando, mas a palavra diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando, o comentário 1, item 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são aquelas somente materiais, mas todas aquelas provenientes nos lugares celestiais. As bênçãos espirituais, elas estão acima das materiais. Muitas vezes nós esquecemos disso. Claro que Deus também nos abençoa com o pão de cada dia, com a casa para morar, com o emprego. O Senhor nos sustenta, o Senhor provê todas as coisas, Ele nos dá saúde, é Ele que provê todas as coisas, é o Jeová Jireh. Mas tem bênçãos que estão acima das materiais, e muitas pessoas não compreendem isso. E a Bíblia ainda diz mais, nos lugares celestiais. Então, as bênçãos espirituais não são as materiais, mas aquelas provenientes dos lugares celestiais, aquelas provenientes do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem dos Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, a eleição como igreja, a eleição como povo de Deus, que eleição essa é uma escolha que Deus fez. Deus escolhe a quem? Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que é eleito em Deus é para herdar a vida eterna por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, não pelos méritos, não pelas obras. Tem muita gente com a filosofia de que praticando as boas obras será salvo. Não é assim. É pela graça, é pela fé no Senhor Jesus Cristo, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos elegeu e agora, como seu povo, também Ele tem um destino para nós, tem a eternidade para nós, tem o selo que Ele dá. Imagine que uma carta que você coloca no correio precisa de um selo para chegar a determinado lugar. Colocado o endereço, destinatário, mas não é somente dizer o destino, tem que colocar um selo, uma garantia para que aquela carta chegue através dos correios, que é um órgão oficial, até aquele lugar. Nós também temos um selo, nós somos eleitos por Deus para a salvação e predestinados para a vida eterna com Deus, mas tem que ter o selo da garantia do Espírito Santo para chegar ao destino da glória que o Senhor Jesus Cristo, casa que Ele foi preparar, moradas que Ele foi preparar no céu para nós. Ele disse em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos o lugar. Este é o destino que Jesus foi preparar. Então nós estamos predestinados para lá, para a glória, para a vida eterna com Deus. Mas vamos meditar nessa lição que temos que ter o selo do Espírito Santo, a garantia do Espírito Santo, para podermos herdar todas as coisas através de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele mesmo disse que nos enviaria outro Consolador. E esse selo, irmãos, eu quero até dizer, não é o batismo com o Espírito Santo, mas é a marca que nós recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador, vem habitar em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e recebemos o selo da salvação, o selo da promessa que Ele enviou, o próprio Espírito Santo, como diz a lição, a garantia, o selo. E em Efésios capítulo 4, versículo 30 está escrito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Então, queridos, Ele nos elegeu, são bênçãos espirituais. Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus,
Não tem maior bênção do que essa, do que sermos chamados agora filhos de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Certamente que com a bênção da salvação, muitas outras bênçãos são advindas aqui na terra, na vida material. Mas a maior de todas as bênçãos é termos o nosso nome escrito no livro da vida, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Ele também nos fez agradáveis para si no Pai. Ele nos remiu através do sangue do próprio seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bênçãos espirituais. Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Ele nos revelou a sua verdade. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, o selo da nossa redenção. Ainda garantiu a validade da promessa, ressuscitando por nós, estando assentado à direita de Deus Pai e intercedendo por nós. Tais bênçãos espirituais provêm de Deus, que planejou toda a nossa redenção. Também do Filho, que realizou, que executou a obra da redenção que o Pai já havia planejado, mas também do Espírito Santo, que garante a nossa redenção, o selo da nossa redenção. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como disse Paulo: bendito seja o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho ao mundo. Bendito seja Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar. E Jesus Cristo veio, cumpriu toda a obra, não somente sofreu por nós. Estamos passando agora um período que as pessoas chamam de Sexta-feira Santa. Jesus padeceu por nós, é verdade, mas ele não somente morreu na cruz, não somente derramou sangue remidor, mas ressuscitou por nós ao terceiro dia, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e nos mandou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, que leve essa mensagem redentora de um Cristo redivivo, de um Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus, morreu por nós, mas ressuscitou por nós, está sentado à direita de Deus e um dia voltará para nos buscar. Então, queridos, continuando o comentário número 1, o item 3 agora nos diz a nova condição, a nossa nova condição. A expressão em Cristo significa agora que somos abençoados, como já falamos anteriormente, com toda a sorte de bênçãos espirituais. A partir disso, a nossa pessoa, a obra que foi realizada em nós, através do Senhor Jesus Cristo, nos torna uma nova criatura. A Bíblia ainda revela que essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida, o antigo Adão, uma vida escravizada no pecado, mas agora essa nova vida em Cristo, nós somos agora feitos nova criatura, nós somos perdoados, justificados, o nosso nome escrito no livro da vida, e agora estamos marchando para os céus. Tudo isto com a segurança de que o Espírito de Deus habita em nós, ele é o selo da nossa redenção e devemos a cada dia sermos agradáveis ao Senhor. Continuando, queridos, desse modo, não andamos mais em trevas, mas agora andamos como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. É como eu já falei, com a bênção da salvação, outras bênçãos aqui na terra são advindas para aquele que é servo de Deus. A Bíblia nos fala de que Deus abençoa os justos, que Deus protege, que Deus guarda, que dá livramento, que multiplica as bênçãos, tanto na vida material, como principalmente na vida espiritual. O comentário número 2, queridos, ele nos fala a respeito de uma nova vida, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Esta redenção é através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Fora dele não há outro Salvador. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que veio em forma de homem. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que ele já havia planejado antes da fundação do mundo.
por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, segundo, isto é, de acordo com aquilo que lhe agrada fazer, por seu amor e por sua infinita misericórdia, pela sua maravilhosa vontade, pelo seu beneplácito, pela sua infinita graça. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho, para que em tudo o Filho tivesse preeminência, e Jesus Cristo é aquele em que o Pai se agradou em todas as coisas, porque ele agradou também o Pai, fazendo toda a vontade do Pai. O comentário 2, item 2, fala da plenitude dos tempos. Se não vejamos, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão agora é restaurada completamente em Cristo Jesus. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, ou seja, Ele cumpre todas as coisas. Eu quero esclarecer aqui essa expressão do nosso comentarista, que ele diz que tudo agora se cumpriu em Cristo Jesus e tudo será restaurado em Cristo Jesus, e é verdade. Ele diz aqui que essa declaração não tem conotação universalista, ou seja, a ideia de que no fim dos tempos, que todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça de todo o universo. O que quer dizer isso? Eu fiz até uma pregação para os irmãos, uma mensagem que a salvação é para todos. É para todos, é verdade. Mas nem todos serão salvos. Parece até algo que dois assuntos que se confrontam, mas não é verdade. É importante entender uma coisa. Jesus Cristo, ele veio morrer por todos. Ele veio para que todos sejam salvos, mas a própria palavra revela que nem todos creriam nele, e aconteceu, e a profecia se cumpriu. Os judeus, como já falei, Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a salvação Deus envia para toda a humanidade, mas o homem tem o livre-arbítrio de receber ou não o plano da salvação. O livre-arbítrio de receber ou não a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia revela que haverá aqueles que não creram em Cristo, e os que não creram em Cristo, e aqueles que se levantarão contra a igreja e perseguirão até mesmo a igreja, e muitos até de coração endurecido conhecendo a palavra, mas se desviarão porque amarão mais ao mundo, disse Jesus. Não vem para a luz porque amaram mais as trevas do que a luz, mas a salvação. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo pregando no Areópago, que Deus anuncia agora e em todo lugar que todos os homens se arrependam. Amém? Glória a Deus. Continuando, queridos. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, que é o tempo contado pelos segundos, pelas horas, pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos anos. A cronologia humana não é cronos, mas aqui a palavra é kairos, que se refere no grego ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 7. O comentário 2, item 3, meus prezados irmãos,
ainda nos diz, na mensagem Numa Vida Cristocêntrica neste Mundo, onde Cristo é o centro, nos diz: louvor da sua glória. Comentário 2, item 3. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Não importa se é judeu, não importa se é gentio. Os judeus são aqueles descendentes de Abraão, né? Nasceram da linhagem de Abraão. Os gentios, os outros povos que não são descendentes de Abraão. Mas não importa, ou judeus ou gentios, aqueles que aceitam a Jesus Cristo, agora são chamados à Igreja de Deus. Medite bem nisto. A eleição agora é para a Igreja de Deus. A predestinação para não somente o perdão, ser chamado, ser perdoado, ser justificado, mas para a glorificação com Deus. A predestinação para a glorificação é para a Igreja de Deus, para a Igreja fiel, não para uma igreja apóstata, não para uma igreja que nega a fé, não para uma igreja que não vive essa doutrina, porque mesmo dentro da igreja, a Bíblia ainda diz: são muitos chamados e poucos escolhidos. Por que isto? Porque existe na Bíblia Sagrada a condição de agradar a Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo isto está na palavra de Deus. Nós não podemos estudar uma doutrina bíblica dissociada de outra. Infelizmente, alguns têm sistematizado o ensino da palavra de Deus. A teologia sistemática é uma coisa muito boa, mas tem pessoas que fazem uma teologia sistemática afastando uma doutrina da outra. Não. Todas as doutrinas estão dentro do plano que foi feito por Deus antes da fundação do mundo. O plano foi elaborado pelo Pai. A salvação é dele. Ele dá à humanidade através de Jesus Cristo, seu Filho, e em nenhum outro nome há salvação, somente em Jesus Cristo. Também o Espírito Santo, Jesus disse: vou para o Pai e rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Como agradar a Deus se não estivermos vivendo uma vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo da nossa promessa, da nossa redenção, de que Jesus um dia voltará para nos buscar e que nós reinaremos com Ele. E lembremos, querido, no céu não entra pecado. Apesar que tem muitas pessoas que não creem em salvação celestial. Não creem que Jesus foi preparar lugar. Mas Jesus disse em João 14: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. E nós preferimos ficar com a promessa do Senhor Jesus Cristo, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sejamos agradáveis ao Senhor. Que a cada dia não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da nossa redenção. Queridos irmãos, o comentário de número 3. Eu estou tentando fazer um vídeo que não seja muito longo, para que os irmãos também possam meditar e transferir para os irmãos em tempo hábil e nós meditarmos também na lição bíblica e os irmãos também acompanharem nas suas Bíblias em casa. Queridos, o comentário número 3. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É o comentário número 3, conforme eu já tinha falado aos irmãos. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus, o Pai. O comentário 3, item 1 diz assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, que é o evangelho da nossa salvação, e que por meio da fé se rende ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador, recebe, no momento que aceitou Jesus, recebe o selo do Espírito Santo. Ou seja, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Isso está escrito em Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Vamos analisar na palavra de Deus, Tito,
capítulo de número 3, versículos 5 ao 7. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Diz a palavra de Deus: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, Jesus nos salvou e ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo para que ficasse em nossas vidas a cada dia como verdadeiro Consolador. Versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós não podemos, queridos irmãos, de maneira nenhuma pensar que nós poderemos vencer as lutas deste mundo sem a ajuda do Espírito Santo. Nós só poderemos vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos enviou o Consolador. O Consolador não somente nos consola, nos fortalece, mas ainda nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E ainda tem mais. O apóstolo Paulo disse: ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que está a cada dia corroborando, fortalecendo a amada igreja para nos entregar como uma noiva irrepreensível nas mãos do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier nos arrebatar nos ares.